noite a todos e a todas. O Itararé Notícias inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Campina Grande. A ordem das entrevistas foi definida previamente com os representantes das coligações e partido que disputam as eleições municipais deste ano aqui em Campina. Hoje participa conosco o candidato Olímpio Rocha da coligação Campina Merece Ser Grande. Candidato, as entrevistas têm duração de 15 minutos. Candidato, muito boa noite. Boa noite, Ari. Obrigado pelo convite e fico à disposição para esclarecer aos campinenses e às campinenses nossas propostas. O que fazer do ponto de vista da rede municipal de educação, do ponto de vista didático e operacional em 2021? Primeiro, lamentar que o prefeito Romero tenha decidido, por um decreto, voltar às aulas sem nenhum tipo de discussão mais ampla com os representantes dos alunados, dos sindicatos, dos pais e mães dos alunos, e dizer que nós vamos ter um foco absolutamente centrado no combate à pandemia também nas nossas escolas, também nos nossos centros educacionais, fazendo com que haja todo o material de higienização necessário assim que as aulas voltem, fazendo com que haja educação para as nossas crianças entenderem, como se diz no popular, esse novo normal, né, de maneira tal que nós queremos voltar ao normal aos poucos, dando condições também de saúde para que ninguém se contamine mais em Campina Grande. Do ponto de vista didático, faltou responder. Do ponto de vista didático, nós queremos incluir, por exemplo, Ari, aulas de educação ambiental, nós queremos incluir cada vez mais e melhor aulas do ponto de vista das lides tecnológicas, nós queremos informatizar nossas escolas, nós queremos fazer com que nossos alunos e alunas, de fato, estejam inseridos no século XXI através da rede mundial de computadores e fazendo com que, portanto, os professores e as professoras lhes deem aulas assim. Mas e como fazer para que esses conteúdos de 2020 e 2021 sejam repassados ao alunado num único ano, como se desenha aí o cenário pós-pandemia? Nós vamos sentar com o Sintab, nós vamos sentar com as mães, com os pais dos alunos e alunas para saber quais são as sugestões, para saber do ponto de vista pedagógico, para saber do ponto de vista didático, como é que nós podemos ocupar esse flanco, por assim dizer. E teremos, obviamente, um secretário ou uma secretária de educação que será amplamente capacitado para nos auxiliar nesse tema também. Uma categoria que tem enfrentado muitas dificuldades por conta dos avanços tecnológicos e também por conta da pandemia é a categoria dos taxistas. Que olhar diferenciado pode ser dado para esse segmento? Pois não, Ari, nós queremos conversar com os representantes dessas categorias todas, taxistas, nós queremos conversar também com os representantes dos aplicativos como Uber, Easy Taxi, de maneira que a gente consiga chegar a um consenso acerca de quais são as propostas, de quais são as soluções que nós podemos colocar em prática. Por exemplo, a gente sabe, Ari, que diminuiu muito o número de viagens, como se diz, então a gente quer viabilizar a possibilidade de ter uma renda mínima também para esses profissionais, em complemento ao auxílio emergencial do governo, em complemento ao que eles recebem e de contrapartida dos aplicativos, ao que os taxistas recebem, porque a gente sabe que é preciso ter dinheiro para pagar as contas, então vamos estudar o orçamento e fazer com que haja renda mínima para quem precisa. Não há proposta pré-concebida para a categoria, então? Não, no momento não, Ari, nós queremos de fato sentar com todos eles, mas a proposta pré-concebida, melhor dizendo, é no sentido de viabilizar essa renda mínima, principalmente para aqueles que não recebem o salário mínimo conforme é preconizado na Constituição Federal. E o mesmo se aplica aos mototaxistas, principalmente os clandestinos? Não há também uma proposta a ser colocada ao crivo dessa categoria? Nós queremos justamente viabilizar essa renda mínima para todos e todas que de fato demonstrem que necessitam, principalmente, repito, aqueles que não conseguem receber no mínimo um salário mínimo, mensal, porque a gente sabe que é preciso ter dinheiro para pagar nossas contas diárias, água, luz, telefone, etc. Então essa é uma proposta geral que abrange esses profissionais também. O seu concorrente Inácio Falcão, do PCdoB, está defendendo uma empresa estatal para gerir a modalidade de veículo leve sob trilho aqui em Campina Grande, que ele está assumindo o compromisso de implementar. Essa alternativa de uma empresa estatal lhe agrada?
Veja bem, Ari, sobre o VLT é uma história que eu escuto já há mais de 20 anos, né? Eu tenho 35 anos de idade e escuto isso há muito tempo nas campanhas eleitorais aqui de Campina Grande. Eu imagino que seja interessante, sim, a proposta de ter uma empresa estatal que possa gerir essa parte da mobilidade urbana, né? Principalmente no que toca à volta da integração física, com a lógica da baldeação gratuita lá dentro, gratuidade para os idosos e para as idosas, portadores de necessidades especiais. E você fala do VLT, vamos reformular em parceria com a União Federal aquela área da nossa estação ferroviária que daria um belíssimo local de convivência, por exemplo. Mas essa opção de empresa estatal seria mais recomendável na sua concepção? A priori, sim. Se você me pergunta assim de bate-pronto, eu imagino que seja interessante nós termos uma empresa estatal e para viabilizá-la, basta que a gente rearranje os cargos que horas são comissionados, que horas são ocupados por pessoas contratadas por excepcional interesse público, de modo que a máquina administrativa não seja sobrecarregada e possa dar vazão, portanto, a essa ideia. Que critérios o senhor defende para regular a doação de terrenos públicos a entidades como igrejas, entidades filantrópicas ou mesmo entidades recreativas? Os critérios estabelecidos na Lei Federal 866 de 1993, a Lei das Licitações. Artigo 17, inciso 1, por exemplo, exige claramente licitação para tal, exige autorização legislativa para tal. Vamos sentar com essas entidades e, uma vez que tenhamos terrenos imóveis disponíveis, vamos doar dentro da legalidade. A sua candidata a vice, a advogada Sheila, está defendendo uma participação do ex-governador Ricardo Coutinho na reta final da campanha sua e dela aqui em Campina Grande, em termos de exposição pública, até de guia eleitoral. Essa opção também lhe agrada? Veja, o candidato a prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho, ex-governador, deve estar muito mais preocupado com a campanha dele lá na capital. Os nossos guias já estão todos filmados, né? Nosso orçamento já foi, inclusive, destinado e a empresa responsável já está paga, inclusive. Então, não teremos mais nenhum guia com a participação de quem quer que seja. Mas, enquanto opção, lhe agrada? Veja, o ex-governador Ricardo Coutinho, no nosso modo de ver, eu já tive oportunidade de dizer isso aqui, está sendo alvo de uma operação muito mais midiática do que, de fato, baseada em provas, assim como o ex-presidente Lula foi. E, como eu disse, se os critérios usados contra Ricardo e contra Lula fossem utilizados contra Romero, inclusive, estaria preso, né? Então, eu reconheço os avanços sociais do governo Ricardo Coutinho, mas eu não acho interessante que ele participe aqui do nosso guia, até porque, como eu disse, já está tudo fechado, né? Eu acho que a gente não teria maiores ganhos no momento. O senhor falou que já fechou a sua contabilidade em termos de mídia. Sim. A sua campanha está sendo inteiramente custeada pelo PSOL? E sendo, quanto ela foi orçada? Veja, Ari, nós recebemos em torno de R$30 mil do PSOL, o PSB, se não me engano, recebeu R$20 mil, a nossa candidata a vice-prefeita Sheila, e temos em torno de 10 a 15 mil reais de doações de pessoas físicas. Então, nosso orçamento estourando é de R$60 mil para pagar guia eleitoral, gráfica, né, gasolina, comida, atividades de rua, militância, né, e tudo que a legislação eleitoral permite. Há uma falta crescente de espaços nos cemitérios públicos de Campina Grande, na área da zeladoria, que diz respeito também ao prefeito. Como ampliar esses espaços? É uma iniciativa, na sua opinião, que deve ser inteiramente custeada pelo poder público, ou é um espaço igualmente para uma eventual parceria público-privada? Nesse ponto não vejo problemas para que haja parceria público-privada, né, com empresas que possam auxiliar o poder público municipal a ter, né, mais espaço para eventuais covas, mas lamentando desde já, inclusive, as mortes de mais de 400 campinenses acometidos pela Covid. Queremos dar um foco especial à saúde dos campinenses e das campinenses, evitando que essa pandemia se alastre. E vamos trazer, inclusive, a vacina assim que ela estiver disponível, Ari. Para o senhor, investimento na Guarda Civil Municipal é um investimento prioritário? Também é prioritário, mas deixando muito claramente desde já que não aceitaremos guarda municipal armada. A arma de fogo só traz morte. Nós temos números de violência que vem aumentando cada vez mais. Nós queremos uma guarda municipal que faça a zeladoria dos nossos equipamentos públicos, das nossas praças, parques, que tenham um contato direto e profícuo com a polícia militar, com a polícia civil. Essas sim
estarão responsáveis por eventuais efetivações de prisões em flagrante, se for o caso. Em princípio, o senhor acha que qual é um efetivo razoável para uma guarda civil em termos de Campina Grande? Confesso, Ari, que não tenho esses números exatos, né? Preciso conversar com os ocupantes dos cargos, né? Preciso conversar com especialistas na área de segurança pública, né? Para que a gente chegue a um número consensual acerca de quantos guardas municipais Campina Grande deve ter. Candidato, a postulante a vice-prefeita na chapa do deputado Inácio Falcão, a doutora Tatiana Medeiros, disse que já está, no entendimento dela, inteiramente pacificada a eventual incorporação de todos os partidos de esquerda no apoio a Inácio Falcão, e ele indo para o segundo turno da sucessão de Campina Grande, e que as restrições feitas ao MDB no turno inicial, que acabaram por dividir o Fórum Pró-Campina, já estão devidamente superadas. Esse diagnóstico da médica Tatiana está inteiramente correto? Eu diria mais ou menos que o diagnóstico que deve ser feito é o contrário. Os partidos de esquerda e de centro-esquerda apoiarão a nossa candidatura, porque nós estaremos no segundo turno, né, abraçaremos todos eles que queiram, de fato, votar Olímpio, votar Sheila 50, porque representamos, de fato, a novidade em Campinas, representamos, de fato, a melhor candidatura, né, pró-democracia. Numa eventual não presença nossa no segundo turno, conversaremos com o PSOL, com o PSB, com o grupo do PT que nos apoia, com a Unidade Popular que nos apoia, com os movimentos sociais que nos apoiam, para chegarmos a um consenso. Então não há discussões nesse sentido. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. E o MDB poderia, nesse cenário, eventualmente ser absolvido enquanto força política no segundo turno? Nós, se não estivermos no segundo turno, vamos exigir de quem estiver que diga claramente que representa uma candidatura pró-democracia, uma candidatura anti-bolsonarista, uma candidatura que, de fato, não compactue com a necropolítica que é colocada em prática pelo desgoverno federal. Uma vez que não estejamos no segundo turno e uma das candidaturas que esteja acate essa nossa sugestão, poderemos sim conversar e apoiá-la. O que é que o senhor entende como prioritário em sendo eleito para os distritos campinenses? Nós queremos criar subprefeituras nos distritos, né? Levar os equipamentos públicos, como praças, parques, aos bairros mais afastados, aos distritos também, fazer com que as políticas públicas que eventualmente são concentradas no centro da cidade cheguem às nossas periferias, né? Os programas colocados em prática pelas secretarias cheguem aos distritos, né? A nossa zona rural, queremos, por exemplo, escoar a produção dos nossos assentamentos para que haja, por exemplo, circulação de renda também nesse ponto. Em termos de apoio a esse segmento, no que diz respeito a suporte hídrico e energético, o que é que o senhor pensa em fazer? Pois não, Ari, nosso programa contempla, inclusive, a criação também de uma empresa municipal de saneamento básico para auxiliar a CAGEPA, onde a CAGEPA eventualmente não chegar, né? Nós queremos, inclusive, também dar condições à nossa Procuradoria, para que a Procuradoria ajuize ações coletivas, ações civis públicas, mandados de segurança coletiva, eventualmente até contra a própria CAGEPA, para que essa empresa pública estadual faça o serviço que deve fazer por lei, também na nossa zona rural, nos nossos distritos. Como é que seria essa sincronização da CAGEPA, que há pouco tempo renovou a sua concessão para exploração do serviço de água e esgoto em Campina por mais 35 anos, com essa empresa de saneamento que o senhor acaba de anunciar que pretende criar? Pois é, Ari, a CAGEPA, pelo artigo 11, parágrafo único da Constituição Estadual, tem o monopólio dos serviços de saneamento básico em todo o estado da Paraíba. Uma empresa pública municipal serviria justamente para, eventualmente, trabalhar em conjunto com a CAGEPA, chegando onde a CAGEPA não chega, servindo como um braço auxiliar. Claro que a estrutura será discutida a partir de 2021, quando Sheila e eu estivermos na Prefeitura de Campina Grande. Candidato, 30 segundos para as suas considerações finais aos telespectadores da TV Itararé. Obrigado, Ari. Obrigado a você, meu amigo campinense, minha amiga campinense. Pedir que vote 50, Olímpio Rocha e Sheila Campos, porque Campina
merece ser grande. A partir de 2021 teremos uma gestão que vai lhe dar saúde, educação, moradia, renda, né? Então fica o pedido para que vote 50, Olímpio Rocha e Sheila Campos para a Prefeitura. Obrigado. Muito obrigado, candidato. A edição de hoje do Itararé Notícias termina aqui. Amanhã quem vai participar conosco da entrevista é a candidata Ana Cláudia Vital do Rego, da coligação Novo Tempo, Novas Soluções. Você fica agora com o Itararé Esportes. Para você, uma ótima noite e até amanhã.